Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo. Um episódio novo, recheado com muitas informações relevantes para você, para a sua família e para os seus negócios. E eu separei 3 notícias que vão impactar, sim, a sua vida. Seja para o lado bom ou ruim, depende do lado que você está. Olha só, uma proprietária foi multada por demolir um patrimônio histórico. O que tem a ver isso com o cartório? Será que ela não poderia ter evitado isso? E vamos comentar isso aqui no programa Cartório Passo a Passo. Porque se você comprar um imóvel e ela estiver com essa informação, não pode demolir. Vamos lá. Herdeiros vão pagar até o dobro do imposto de herança sobre a reforma tributária. Será que vai mudar alguma coisa assim relevante aqui no estado de Mato Grosso? E a reforma do Código Civil, você sabe que está em tramitação também essa questão? E pode impactar os casais. A autonomia da vontade talvez saia mais fortalecida. Vamos conversar sobre isso também hoje. E aqui nesse espaço você já conhece, nós vamos abordar as perguntas que os nossos telespectadores nos encaminharam. Tem de vários assuntos, de doação, de inventário, de uso capião, são sempre variadas e você vai com certeza se beneficiar aprendendo um pouquinho aqui, passo a passo comigo, tá bom? E para finalizar com chave de ouro, o programa de hoje está diferente. O quadro de entrevistas, nós vamos receber 3 mulheres, é isso mesmo. 3 mulheres poderosas que são representantes de uma associação que cuida de crianças com autismo. É isso mesmo, a Associação Sonhar para Alcançar. Você vai conhecer o trabalho delas, como começou e muito mais importante, como que você pode ajudar. O que os cartórios podem fazer para colaborar e o que já tem feito. Muito, não é? É isso aí, cartório e você, tudo a ver. Eu volto já. O mercado imobiliário é muito lucrativo, ainda mais para você que sabe o que é due diligence, entende de contratos imobiliários, com certeza você deve render altos honorários. E se você ainda não se especializou, vem comigo, vou fazer um treinamento presencial em Cuiabá para te explicar como funciona o contrato, que cláusulas você pode colocar e quais diligências prévias você deve saber e deve providenciar para realizar transações seguras. Então anote aí, já salve na sua agenda e garanta o melhor preço no primeiro lote. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Foi rapidinho o intervalo, né? Você viu a propaganda das lojas Montani de calçados? É lindo demais, minha irmã arrasa. E agora pode divulgar para todo o Brasil. Divulgar e entregar também, porque ela fez uma parceria com o Mercado Livre. Então, se você que está em qualquer lugar de Mato Grosso ou do Brasil, pode sim
conhecer os calçados Montani e fazer a sua encomenda, tá? Acesse lá, Montani Loja. E agora, começando aqui as notícias relacionadas aos cartórios, eu vou passar bem rapidinho, porque eu quero dedicar mais tempo às perguntas enviadas pelos nossos telespectadores e ao quadro de entrevista, que está imperdível e emocionante hoje, tá bom? Então, vem comigo. Notícias aqui relacionadas ao nosso ecossistema cartorial. Proprietária vai pagar uma multa de R$ 2.600 por demolir patrimônio histórico no centro de Campo Grande. Foi até baixa essa multa, viu? Porque, desculpa, mas patrimônio histórico deve ser preservado, tem que ficar bem atento com isso. Olha, essa notícia está lá no site campograndenews.com.br, tá? Aqui a prefeitura confirmou que não houve autorização para a demolição da casa neocolonial que virou um estacionamento. Aí você pode me perguntar, doutora, o que tem a ver com cartório? Tem a ver sim. Por quê? Porque esse patrimônio histórico pode ter uma averbação lá na matrícula deste imóvel dizendo que este imóvel está afetado, ele é patrimônio histórico. E aí vem as restrições do que é que pode fazer. Às vezes não pode nem mexer na fachada. Então, tem a ver com cartório, você poderia ter evitado essa multa, esse transtorno todo, tá? Isso se você não tiver a obrigação de restaurar, de você construir novamente nas mesmas medidas e igual o que estava antes. Anota aí, fique esperto com isso. O que mais? tribunaonline.com.br. É daqui que eu tirei a nossa próxima notícia. E aqui está falando sobre herdeiros, imposto sobre herança com a nova reforma tributária. Tá um burburinho só, né? Todo mundo com medo, querendo fazer holding, já antecipando o procedimento todo. Mas aqui no estado do Mato Grosso, eu já trouxe esse alerta antes, que eu penso que não vai impactar, não. Por quê? Aqui já existe alíquota progressiva. Vem comigo. Você sabe o que é alíquota progressiva? Vai crescendo aos poucos, tá? Então, aqui no estado de Mato Grosso, tem uma faixa de isenção. Depois, dependendo do valor, vai ficar um pouquinho mais caro, a alíquota de 4%. Aí, se for maior o patrimônio, 6%. Se for maior ainda, 8%. Então, gente, aqui no estado de Mato Grosso, a gente já tem esse escalonamento, a não ser que depois uma lei estadual mude muito. Mas aqui o que a gente tem visto é que a alíquota de 4 vai até 8. Nós já temos isso, tá? Então, não vai doer mais do que já dói normalmente. Próxima notícia, que esse bloco vai ser bem curtinho, mas é de propósito. Sobre a reforma do Código Civil. Você está acompanhando que está mudando as coisas daí também, né? Do Código Civil. E vai impactar a sua família ou a sua nova geração. Precisa estar atento com as possibilidades. Ó, essa notícia aqui da reforma, eu vou citar o conjur.com.br, que fala dessa reforma do Código Civil e traz também a autonomia dos casais, tá? A autonomia da vontade dos cônjuges. O que é isso? Você tem mais liberdade para negociar com seu cônjuge. Quando que você vai negociar? Antes de casar, né? É isso mesmo. No pacto antinupcial, a grande maioria dos nubentes, esse é o nome que a gente fala quando para os noivos, tá? Processo de casamento, de habilitação do casamento, são os nubentes. Eles devem escolher o regime de bens e normalmente não optam por fazer uma escritura de pacto antinupcial. Com essa mudança aqui vai trazer mais autonomia, você vai poder, se você quiser exercer, dizer com mais detalhes como é que vai funcionar a sua sociedade conjugal. É isso mesmo, o seu cônjuge é o seu maior sócio de patrimônio e de vida, que é o mais importante, né? Gente, é muita informação preciosa, os cartórios são relacionados com tudo isso, porque muda a legislação, a gente vai aplicar onde? No cartório, tá? E a gente vai ter que analisar o que já tinha e como vai ficar a mudança. Então,
Então, sempre trazendo informações atualizadas para você aqui no programa Cartório Passo a Passo. Eu volto já já, é rapidinho o intervalo e vou responder as perguntas de quem mandou no nosso WhatsApp. Até já. Imobiliário é muito lucrativo, ainda mais para você que sabe o que é due diligência, entende de contratos imobiliários, com certeza você deve render altos honorários. E se você ainda não se especializou, vem comigo, vou fazer um treinamento presencial em Cuiabá para te explicar como funciona o contrato, que cláusulas você pode colocar e quais diligências prévias você deve saber e deve providenciar para realizar transações seguras. Então anote aí, já salve na sua agenda e garanta o melhor preço no primeiro lote. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Chegou o momento esperado de responder às suas perguntas. Você enviou uma pergunta para o nosso WhatsApp, 99609904? Pois é, agora eu vou respondê-las. E a sua pergunta pode responder a dúvida de outra pessoa. É isso mesmo. E esse quadro é um oferecimento do Improte, que é um Instituto Nacional de Protesto de Títulos. Você já sabe, né? Uma organização sem fins lucrativos dedicada à inclusão social e ao desenvolvimento humano. É um apoiador do programa Cartório Passo a Passo. Ele trabalha de uma forma a conectar a atividade de protesto de títulos mercantis com estudos científicos, filosóficos, destacando o compromisso com a ética, a justiça e a inovação no campo jurídico e econômico. Tem tudo a ver com o programa Cartório Passo a Passo, não é à toa que a gente está aqui parceiro. A missão deles é promover o conhecimento, a conscientização sobre a atividade de protesto, assegurando a transparência, a justiça nas relações, né, entre credores e devedores, sempre assim, auxiliando empresas e a comunidade em geral na recuperação eficiente de crédito. Mas olha, se você é devedor, não fique temerário, é isso mesmo, porque essa atuação do Improte é para ajudar você também a buscar soluções justas para o devedor e para o credor, contribuindo com um ambiente financeiro saudável. E é isso, o protesto é uma atividade do meio notarial e registral, que você faz isso em cartórios de todo o Brasil. Eu tenho aqui várias perguntas de assuntos diferentes, tá bom? Mas tudo conectado aos cartórios. Vamos à primeira. Boa noite. Ainda pode fazer perguntas? Pode. Sou o José de Várzea Grande. Oi, José, tudo bem? Muito obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. O inventário concluído pode ser cancelado para fazer as partilhas de bens? Deixa eu ver se eu entendi a sua dúvida. Vocês já fizeram o inventário, ele está concluído e você quer cancelar para fazer novamente a partilha? Parece um pouco estranho isso. O que dá para fazer é a sobrepartilha, caso vocês tenham deixado algum bem fora, tá? Então, é possível. Agora, se a partilha não ficou legal, aí tinha que ter sido visto antes, no momento da realização de todo o processo de inventário e a divisão dos bens, tá bom? Mas se ficou algum de fora, pode fazer sim, e o nome chama-se sobrepartilha e pode fazer em qualquer cartório de notas do Brasil, tá bom? Próxima pergunta. Gostaria de saber se mesmo correndo um processo de inventário, posso cobrar aluguel da minha tia,
porque está ocupando uma das casas. Eu sou a Rose, uma das herdeiras. Só eu tenho interesse nisso, pois não tenho casa. Os outros 4 herdeiros já receberam suas partes, então não se preocupam com isso. Agora, eu e um tio meu ficamos sem receber. Ela é de Várzea Grande, o nome dela é Rosilene. Rosilene, muito obrigada pela sua pergunta. Olha, as pessoas confundem um pouquinho se já recebeu bem ou não. Essa sua fala é muito corriqueira no balcão do cartório, mas pensa comigo, se o processo de inventário ainda está em tramitação, como é que alguém já pode ter recebido? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque os bens, quando está no espólio, é indivisível. Não tem como separar um para cada um, a não ser que já faça isso em consenso, tá bom? Então, caso contrário, só vai pertencer a um dos herdeiros ou ao outro quando finalizar e ficar determinado, seja numa sentença judicial, seja numa escritura pública, de que aquele bem é do herdeiro A ou é do herdeiro B. Caso contrário, é de todos, está em condomínio. E aí não faz diferença se você tem casa, se você não tem casa, porque aqui no processo de inventário a gente verifica o que os bens, quais bens foram deixados pelo falecido e se você é herdeira, qual vai ser a sua porção na herança, tá? Então acho que dá para conversar e verificar se esse processo de inventário realmente foi feito ou se simplesmente fez uma divisão de fato, só entre vocês e não vale ainda no mundo jurídico, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Próxima pergunta, por favor. Boa noite, sou Cleusineia, daqui de Nova Esperança 2. Oi, Cleusineia, tudo bem? Obrigada pela participação. Fala o horário que começa o programa e se todos os dias. Achei muito bom e quero continuar acompanhando. Parabéns pelo programa. Ai, que fofo. Obrigada. Eu fico muito feliz, eu e a equipe que está aqui comigo nos bastidores, né, preparando esse programa com muito carinho para você, para sua família, para toda a sociedade mato-grossense. Muito obrigada pelo elogio, tá bom? Beijo. Próxima. Minha mãe fez a doação da casa para nós 3 irmãs. Nesse caso, só umas irmãs, conseguiria vender o imóvel? Boa noite, sou Solange de Várzea Grande. Olha, Solange, não. Uma irmã não consegue sozinha, tá? Se a sua mãe fez a doação para você e para suas outras 2 irmãs, ela não vai conseguir vender. Por quê? Porque precisa da assinatura de todos os proprietários. A não ser assim, de repente você vai vender só a sua fração e ele tem que oferecer primeiro para quem está em condomínio, que seria você e sua outra irmã, tá? Mas sozinha, uma venda legítima não será possível. Vocês precisam assinar todas juntas, tá bom? Espero ter ajudado. Ah, mais uma coisinha. A doação só se faz por escritura pública ou testamento. Se foi só verbal, se foi um contrato particular, não tem valor. Fica atenta a isso, tá bom? Próxima pergunta. Me explica como funciona um uso capião, vou ensinar para você aqui o uso capião de área rural. Se tenho posse há mais de 15 anos. Eu sou Evaldo, tenho posse passiva há mais de 15 anos em área rural. Assistindo ao seu programa, tive curiosidade em saber como funciona para documentar esta posse como uso capião. Ele é de Cuiabá, Mato Grosso, aqui de casa. Olha, muito obrigada pela sua pergunta, o senhor Evaldo, né? Evaldo, a uso capião é um instituto que significa prescrição aquisitiva. O que significa isso? Que prescreveu o direito do dono do imóvel exercer esse direito de dono, tá? Simplificando aqui para você. Você está nesse imóvel há 15 anos ou mais, precisa comprovar essa posse mansa e pacífica dentro deste período. Se você mora no imóvel, é mais um fator para que contribui para que você tenha essa posse reconhecida e converta para propriedade, tá? Porque é diferente. Posse
você é um título precário. E propriedade, você é o dono, legítimo, você pode dar em garantia, você pode vender, você pode hipotecar, você faz o que você quiser, tá bom? Esse instituto da uso capião pode ser uma solução para o seu caso, vai depender de como estão essas provas, o que você consegue provar. E você pode fazer isso tanto no ambiente judicial quanto no extrajudicial. Você vai precisar de um advogado, consulta um advogado e o cartório mais perto da sua casa. Por que o mais perto? Porque a uso capião extrajudicial só pode ser realizada nos cartórios do município onde estiver localizado o imóvel, tá? Que nem você mora em Cuiabá, se o imóvel que você está usucapindo está em Sorriso, vai ter que fazer lá em Sorriso. Não dá para fazer aqui. É uma exceção, porque normalmente o cliente ele tem essa liberdade de escolher o cartório que melhor lhe atende, seja pelo atendimento mesmo ou pela confiança que ele estabelece com o tabelião e seus funcionários, tá bom? Espero ter ajudado, obrigada pela pergunta. Próxima, por favor. Boa tarde. Olha só, você vê que às vezes tem pergunta de boa tarde, às vezes tem boa noite, porque tem reprise do cartório passo a passo. Domingo, 16 horas, tem reprise, tá bom? Olha lá, boa tarde. Eu quero também saber, minha mãe e pai faleceram. Aí a casa não fez inventário. Meu irmão mais novo casou e aí a mulher dele colocou no nome dele, sem falar com a gente. Passou o título definitivo, deve ser definitivo ali, o que quer dizer, agora está no nome dele, sem nossa autorização. Como que eles fazem com isso? É a Luciana, do bairro São Gonçalo, Cuiabá, está perguntando. Olha, Luciana, o programa vai esclarecer bem para você que vai mudar a sua ideia sobre isso, tá? O que eu quero dizer com isso? Olha, não tem como passar para o nome do seu irmão sem fazer o inventário. Não tem. Se foi feito de alguma outra forma, precisa verificar porque está esquisito, tá? Não posso falar de outra forma, mas está estranho. Porque se é uma herança, para transmitir para os herdeiros, precisa passar pelo processo de inventário. A não ser que ele tenha recebido em doação antes, mas se for inventário, não tem como. E aí tem que se respeitar a legítima. O que é a legítima? São os herdeiros necessários. Quem são? Cônjuge e os descendentes, no caso os filhos. E aí você não tem como perder a sua parte, a não ser que você mesma assine renunciando. E essa renúncia não basta num papel comum particular, tem que ser pública em cartório, uma escritura declaratória de renúncia, tá bom? Caso contrário, pode ser uma situação de fato, uma história que te contaram e você aceitou. Tá? Precisa verificar. Eu estou falando com base na informação recebida aqui, eu não estou analisando documentos. Com base no que está aqui, eu estou te dizendo que não tem como passar só para um herdeiro e ele se tornar proprietário dessa forma, tá bom? Fica a dica. Próxima pergunta. Boa noite, meu nome é Mara. Gostaria de saber quais os procedimentos para trocar a ordem do sobrenome do meu filho. Tenho 3 filhos e os 2 têm o sobrenome Moraes Dourado e um dos filhos, meu esposo, colocou Dourado de Moraes. E o meu sobrenome não tem o D. Liguei no cartório que ele foi registrado e eles me disseram que tenho que entrar na justiça. Meu nome é Mara Moraes, sou do bairro Altos do Cochipó, Cuiabá. Mara, muito obrigada pela sua pergunta. Você vê que a gente transita aqui no ecossistema cartorial, vai para nome, inventário, compra e venda, tem tantos assuntos que se conectam aqui. Com relação ao nome, puxa a orelha do seu marido. Olha, fazer diferente. Brincadeira à parte. É muito comum chegar o marido, né, o pai da criança chega lá para registrar e coloca diferente. Então, nós do cartório, o que a gente faz? Pede para escrever da forma como quer que seja registrado, porque a gente tem como verificar lá no verso da DNA que foi daquela forma que foi solicitado o registro. Tem um período que daria para você fazer essa alteração, salvo engano, 45 dias, agora não tenho certeza, mas já deve ter passado esse prazo, né? E aí, para você fazer essa alteração, realmente seria judicial. Mas tem a possibilidade de fazer em cartório quando a criança atingir a maioridade. Então, quando ela ou ele, né, quando o seu filho
atingir a maioridade, ele pode solicitar essa alteração de forma administrativa, não precisa de advogado e pode ser no cartório mais perto da sua casa. Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, tá? Não precisa ser necessariamente onde foi registrado, mas é melhor porque já está tudo ali pertinho, né? No acervo, já busca, é bem tranquilo, tá? Mas não precisa ser. Nesse período agora, você vai ter que esperar. Acho que, não, na minha opinião, talvez não vale a pena você movimentar a máquina pública para fazer essa alteração, porque não houve erro, não houve equívoco e foi uma manifestação de vontade que não correspondeu às suas expectativas, tá? Mas aí eu tenho que te dizer que, infelizmente, o cartório, eu entendo que está adequada a resposta, que aí, neste caso, neste momento, seria só judicial. Mas se você esperar, o seu filho pode solicitar quando atingir a maioridade, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Próxima, temos mais? Se o pai já sem trabalhar, mas adquiriu imóveis e agora precisa vender para pagar parte da faculdade do filho, sendo o financiamento em nome do filho, mas o pagamento do boleto são pagos pelo pai. Estes imóveis são informados no imposto de renda do pai? Como fazer? Fabrício de Lima, Cuiabá, do Paiaguás. Oi, Fabrício, obrigada pela sua pergunta. Eu não sei se eu entendi bem o que você quis dizer aqui, tá? Vamos ver. Ó, você, mesmo sem trabalhar, talvez com CLT, mas você trabalhou de alguma forma para conseguir rendimentos para pagar o seu imóvel e precisou vender para pagar a faculdade do filho. E aí você quer saber se precisa informar no imposto de renda. Olha, todos os bens que você adquirir, imóveis, você precisa declarar no imposto de renda. Esse é o normal, tá? Se você pagou a faculdade do seu filho, você pode também declarar no imposto de renda para ter um abatimento do seu tributo. Isso não é competência do cartório, mas eu sei disso porque a gente faz e porque tem assessoria também da contadora Adriana Muraro, que esteve aqui recentemente, falou sobre isso também. Tá? Então, você pode declarar tanto o imóvel quanto as despesas que você paga da faculdade do seu filho, tá bom? Eu não sei se era exatamente isso que você queria saber, mas eu espero ter ajudado. Um abraço. Próxima. Boa noite. Em uma pergunta que respondeu a respeito do Estado Civil, sou separada legalmente há 35 anos. Ah, realmente, eu falei sobre o Estado Civil um dia desse. Quem casou uma vez, nunca mais vai ser solteiro, lembra? Anota isso aí. Então, ela foi separada legalmente há 35 anos, porém, há equívoco no divórcio. Só poderia ser feito 2 anos após, né? Após 2 anos. Isso, antigamente era assim mesmo, sabia? Fala isso hoje, causa assusta. Como assim tem que esperar 2 anos? A lei antigamente era assim. Separava. O Instituto da Separação, a propósito, não está extinto. Se você quiser, você pode se separar e não se divorciar. Você sabia que tem diferença? Vou fazer uma explicação mais detalhada sobre isso, porque tem diferença. As repercussões jurídicas são diferentes, tanto que essa telespectadora aqui está separada, mas não está divorciada. É isso mesmo. Vamos à pergunta dela. Então, porém, na época tinha que esperar 2 anos e acabou passando 35, né? Passou só um pouquinho a mais, só 33. Tenho que dar entrada no divórcio para não ter problemas futuros por ocasião do falecimento do meu esposo, pois temos 2 filhos em comum e ele tem uma companheira de muitos anos. Gislaine, grata. Gislaine, eu que agradeço pela sua pergunta, é muito pertinente. Essa situação aqui representa muitas famílias que estão nesta situação, porque enquanto não incomoda, a gente vai deixando para depois. Na hora que vem uma situação, por exemplo, de um falecimento, aí é que vai correr atrás para verificar. Inclusive, a gente teve uma pergunta nesse sentido na semana passada. É importante vocês realizarem isso o mais breve possível, né? Ele já está no outro relacionamento e vocês continuam unidos em casamento. Não estão divorciados, estão separados. Isso pode sim gerar uma confusão, inclusive patrimonial, tá? A minha sugestão é que vocês procurem um advogado, pode ser um só para vocês dois,
você pode economizar um advogado para os dois, verifica os bens que vocês tinham no momento do divórcio, o que foi construído nesse matrimônio, para fazer essa partilha amigável e pode ser feito em qualquer cartório de notas do Brasil. Então, aqui de Mato Grosso, qualquer cartório de notas de Mato Grosso, você pode fazer esse procedimento, tá bom? Vai precisar verificar, comprovar essa separação, porque na separação rompe o vínculo patrimonial. Então, os bens adquiridos depois não deve misturar um com o outro, vamos dizer assim, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Não é uma pergunta, é um agradecimento aqui, ó. Não perca um programa, obrigado. Eu que agradeço pela sua atenção, pela sua participação e pela sua audiência. Nosso quadro aqui de perguntas está encerrando por hoje, mas você pode mandar a nova pergunta no programa Cartório Passo a Passo para a semana que vem, tá? Anota o WhatsApp que está aqui pertinho para você, já salva no seu celular. E eu volto já após o intervalo com um quadro de entrevista. Eu vou receber as representantes da Associação Sonhar para Alcançar. É isso mesmo, a história linda. Uma ex-tabeliã, mãe de autista, me convidou para participar. Eu achei maravilhoso e vocês conferem já após o intervalo. Imobiliário é muito lucrativo, ainda mais para você que sabe o que é due diligence, entende de contratos imobiliários, com certeza você deve render altos honorários. E se você ainda não se especializou, vem comigo. Vou fazer um treinamento presencial em Cuiabá para te explicar como funciona o contrato, que cláusulas você pode colocar e quais diligências prévias você deve saber e deve providenciar para realizar transações seguras. Então anote aí, já salve na sua agenda e garanta o melhor preço no primeiro lote. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Voltamos, foi rapidinho o intervalo, não é mesmo? E agora o momento mais aguardado, nosso quadro de entrevista. E hoje está muito especial, você já pode ver aqui o nosso ambiente, o nosso cenário. Eu tenho 3 mulheres lindas aqui, super capacitadas e que fazem um trabalho social maravilhoso. E os cartórios também têm envolvimento com essa atividade, às vezes de uma forma indireta. E eu fiquei muito feliz com o convite da Suelen Lopes, que também já foi tabeliã, conhece um pouquinho de cartório, é mãe de autista e tem muita coisa para colaborar aqui comigo. E eu recebo aqui hoje, então, a Suelen Lopes, que é executiva de negócios imobiliários, né? Isso mesmo. 16 anos já no mercado imobiliário, já foi tabeliã, substituta e é mãe do Benjamin, que é o projeto maior da vida dela, tenho certeza. Também recebo aqui a doutora Maiara Rosa, advogada, que trabalha com direito médico, não é isso? Autistas, PCD, secretária adjunta da Comissão de Defesa dos Direitos dos PCDs da OAB de Mato Grosso. Muito bem-vinda. E recebo também a senhora Niedja Araújo, que é a primeira tesoureira da Associação Sonhar para Alcançar. Muito bem-vindas todos vocês. Muito obrigada. Que alegria recebê-las todas aqui para conversar sobre um assunto tão importante. Vocês estão até utilizando a camiseta, Sim, né? vamos Amar informadas. não haverá diferenças. Amor não haverá diferenças, né? Muito lindo. Olha, eu quis recebê-las aqui para compartilhar um pouco mais desse projeto, desta associação que está crescendo, né? E tem muito para colaborar com muitas pessoas.
Você, Suelen, que já trabalhou em cartório, tem o Benjamin, que é uma criança maravilhosa, especial. Conta um pouquinho para mim como você conheceu essa associação, como ela começou. Primeiramente, quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, né, de abrir esse espaço, nos acolher, né, enquanto associação. Eu conheci a associação quando eu me deparei com o laudo do Benjamin. Na verdade, eu já vinha num processo tardando esse laudo dele há 3 anos. E ano passado, quando por fim ele teve um bullying na escola, então ele se desregulou o ano inteiro. Então, quando eu me vi realmente sem saída, então, até utilizando a nossa fala cotidiana, para mim, seria apenas mais um carimbo. E então eu tive essa experiência na pele de que realmente não é um carimbo, né? Embora o Benjamin já venha fazendo alguns acompanhamentos, alguns tratamentos já há 3 anos, mas ele não conseguiu reverter prontamente essa questão do bullying. Foi quando eu falei, não, então realmente, né, eu preciso entender e vivenciar todo esse processo. Foi quando eu me programei, né, para a partir de 2025, em 2024, deixar a atividade notarial, né, como substituta, pedir conta do meu cargo, né, até agradeço à doutora Cristiane pelo acolhimento, né, em todo esse processo. E em 2025, então, eu conheci a associação, eu saí buscando, foi assim, eu saí buscando e realmente eu encontrei um lugar, uma associação, pessoas idôneas, pessoas que trabalham por amor, né, e por devoção mesmo. E algumas já são mãe atípicas também, né, o quadro diretivo, e outras por amor mesmo. E chegou ao ponto chocou quando eu conversei com a minha irmã com relação à associação. Ela falou assim, olha, eu conheço a presidente. Que legal. Então, minha irmã já conhecia ela há mais de 10 anos. Então, foi um achado de Deus. Que bom, né? Uniu forças, Sim, né? E desde janeiro eu não me separei mais da associação. Senhora Niedja, como surgiu a associação? Conta um pouquinho pra gente. Então, a associação, ela existe desde 2015. Só que as primeiras pessoas que faziam parte da diretoria, por motivos particulares, resolveram não dar prosseguimento. E ano passado, mediante assim, a situação, minha irmã, que também é presidente da associação, ela é assistente social e, mediante assim, os problemas que ela vem enfrentando na escola, ela resolveu a gente ativar. Então, ela escolheu a dedo as pessoas hoje que fazem parte da diretoria e as pessoas também colaboram com a gente para a gente colocar isso em prática. E aí surgiu a ideia, vamos dividir entre nós os custos, vamos, sei lá, fazer alguma coisa para poder mudar a situação, porque é muita gente precisando. Tem pessoas que chegam a ficar 5, 6 anos esperando 3, 4 anos, né, Suelen? Suelen sabe disso, ela que faz o agendamento do pessoal. Nós fizemos cadastro, porque é a primeira parte também. Então, a gente sabe qual que é a dificuldade dessas mães conseguirem uma fisioterapia, conseguirem um psicólogo, você entendeu? Conseguir um nutricionista, um neuropsicopedagogo. Então, é muito, muito mesmo assim, difícil para eles. Assim, é muito tempo esperando. E aí surgiu a ideia da gente dividir entre nós e abrir a associação, colocar para funcionar. Que ótimo. Às vezes quem sente na pele a necessidade acaba tendo que assumir isso aí, né? A gente fica esperando que terceiros façam e as coisas não acontecem, Exatamente. Né? E quais foram os maiores desafios enfrentados por vocês para a reinauguração dessa associação? Então, nós tivemos vários. Sempre tem. Sempre tem. Principalmente financeiro, porque essa foi, assim, uma barreira cruel. Nós tínhamos combinado de alugar uma casa, onde, assim, para a gente ia ser muito bom, que tinha várias salas, né, que dava para a gente adaptar. Só que aí, infelizmente, não deu certo. A pessoa resolveu não alugar mais. Então, o que foi feito?
a presidente resolveu sair da casa dela. Ela falou, não, vamos montar aqui em casa, porque aqui dá pra gente adaptar, porque dá para fazer fisioterapia, dá para fazer atendimento, né? Não é um espaço muito grande, mas hoje a gente está assim, precisando com certeza de um espaço maior, mas é o que está nos ajudando. Então, nós resolvemos dividir os custos entre nós da diretoria, para poder abrir, e lançamos o desafio dos profissionais virem a nos ajudar, né? Sendo voluntários. Ótimo. E aí começamos. Estamos aí já. Desde 8 de março fizemos a inauguração. Já temos mais de 60 atendimentos, né, Sueli? Isso mesmo. E estamos, assim, cada dia mais esperando que as pessoas, assim, conheçam a dificuldade das mães, né? Das pessoas que têm filhos autistas e venham colaborar com a gente, né? Nos apoiando financeiramente para que a gente consiga dar continuidade nesse projeto. Eu acho ótimo, eu gostei muito da proposta e por isso esse acolhimento. O programa Cartório Passo a Passo normalmente não faz, para falar a verdade, acho que é a primeira vez que eu abro para tratar desse assunto, mas é importante, o cartório ele tem conexão com isso também, a função social é muito relevante e nós temos uma capilaridade muito grande. Nós somos 258 cartórios, a gente está em todos os municípios do estado de Mato Grosso, inclusive em quase todos os distritos também, então é um ponto de apoio. E aí surgiu isso, eu falei, olha, a gente sempre apoia com campanhas sociais que fica só no Instagram. É um post, é uma mensagem, uma camiseta, um símbolo aqui, mas pelo menos comigo, na prática, nada. Falei, deixa eu começar, deixa eu conhecer. E é importante a gente se aproximar e vocês falarem um pouquinho do trabalho de vocês, porque quando fala de desembolsar algum valor, a gente fica resistente, porque não sabe se o valor que você vai desembolsar realmente vai para aquela finalidade. Então, a transparência na gestão é importante para trazer a confiança e mostrar os serviços que estão desenvolvendo também. Né? Eu acho muito legal. E eu espero que você que está assistindo aqui, se você pode colaborar, se você é médico, se é psicólogo, nutricionista, acho que você pode procurar a associação, né? Faz um trabalho voluntário, mostra e serve também para as redes sociais. Já não é para esse o objetivo, mas, né, filantropia ajuda também. Doutora, conta para mim como é que a senhora conheceu a associação, como chegou até lá? Eu conheci a associação através da Janaíne, que ela ajuda as meninas, né, na questão... é diretora do que? Colaboradora. Na triagem dos profissionais. Isso. E a Janaíne é uma grande amiga minha e me mandou o convite para ir na reinauguração da associação. E desde quando eu fui na reinauguração, eu não consegui sair. Né? Eu falo que a pauta autista ela tem um significado muito grande para mim, porque eu tenho um filho autista. E desde quando eu comecei, né, descobrir o diagnóstico do meu filho, eu não consegui parar de me envolver, de me enfiar nos projetos sociais, de entrar no meio, Então, quando eu conheci a associação, vi a história de vocês, aí que eu apaixonei mais ainda, né, de ser tá sendo tudo filantrópico, e isso me encanta, essa questão de ajuda, e eu me coloquei à disposição. Falei, o que precisar, apoio jurídico, a gente está aí para apoiar vocês. Vamos, o que precisar, estamos aí, porque, de fato, lava a alma e a gente trabalha também, né? Eu acho que é interessante a gente devolver para a sociedade o que nós, mães atípicas, né, temos tratamento, então a gente sabe que muitos não podem ter o tratamento que nossos filhos têm e a gente poder estar aqui fazendo, né, pelas outras pessoas que não podem assim, eu falo que gostaria que todo mundo tivesse. Eu acho que a minha parte advogada, eu fico enfurecida de ver que tem criança ainda sem tratamento e de conhecedora da lei. Eu acho que aí não tem como. Eu falo muito para todos os advogados, quando eu conheço advogados que começam a atuar nessa área, eu falo, olha, você vai acabar se tornando ativista, porque você vai ver que direitos das pessoas com deficiência, principalmente autistas, eles são cerceados todos os dias. Eu tenho uma lei linda, maravilhosa, que existe num papel,
mas na hora do cumprimento a gente não tem adaptação escolar, a gente não tem terapias necessárias, e ver uma associação, um terceiro setor, fazendo um trabalho que deveria ter sido feito pelo governo, deveria ser... E não tem como, de novo, a gente não ser ativista e dar uma alfinetada, né? E é maravilhoso. Então, a gente está aí à disposição para somar e para poder estar junto do que precisar. Me coloquei à disposição e sempre vou me colocar à disposição. Hoje, aqui é elas, a pauta é delas, é lindo o trabalho que elas fazem. E continuem. E demanda não falta, né, doutora? Demanda não falta. Não, é importante. Você se identificou porque você passa por isso, né? Você tem um filho assim também. E essa causa é relativamente nova. Pelo menos, por exemplo, eu não tenho uma situação assim na minha família, então é relativamente novo que eu comecei a ver nas mídias, né, na TV, falando, um cordão diferente, uma vaga de estacionamento diferente, mas é novo também. Então, precisa de pessoas como vocês que estão passando por isso para trazer essa atenção, né, para esta causa e a trazer também recursos públicos, que às vezes ele não vem sozinho, mas vocês mobilizando virão apoio. Eu, inclusive, visitei o Instagram, tem já algumas pessoas, representantes públicos que estão visitando, que estão conhecendo, e outros poderão vir também, somar força. A gente até estava conversando aqui nos bastidores que às vezes acha que esse aqui é um reduto só de um político, esse outro aqui é só do outro político. Gente, é uma sociedade, são todos. Tem gente que é do A, tem gente que é da direita, tem gente que é da esquerda. Então, você tem que fazer o bem sem olhar a quem. E se você fizer o bem, as pessoas vão te reconhecer e na hora do voto é natural, a escolha é natural. Então, eu fico muito contente de estar aqui, abrindo esse espaço para vocês, a Rede TV Cidade Verde, levando essa ideia, esse projeto, não é só ideia, um projeto que está sendo executado já para todo o estado de Mato Grosso. Doutora, só mais uma pergunta para a senhora. Qual a importância, isso assim, em termos técnicos, assim, de oferecer essa orientação e apoio para as famílias? Muitas famílias, elas não têm nem noção para onde ir. Então, muitos recebem um diagnóstico, ou muitos nem têm um diagnóstico, só tem uma hipótese diagnóstica. Então, receber a orientação de que ligou um sinalzinho de alerta, aquela criança ela pode ser diagnosticada com autismo, trazer as famílias, trazer essa capacitação para as famílias, trazer essa orientação, tanto dos seus direitos, como também dos tratamentos multidisciplinares, que é importante para o desenvolvimento da criança, é extremamente necessário. Por quê? Porque eu falo muito o seguinte, nossos filhos eles ficam muito pouco tempo em terapia, muito pouco tempo com os profissionais, principalmente as crianças da associação, ficam muito pouco, e a maioria quem fica são os pais. Então, os pais eles têm que ter uma noção, uma capacitaçãozinha, têm que entender mais ou menos para eles poderem ajudar o filho deles. Então, é extremamente necessário, extremamente importante que os pais eles conheçam, né, do diagnóstico, eles possam... Eu já abro aqui, né? Nem sei se está tendo vaga, mas já abro a oportunidade de que, se a criança ela tiver tendo alguns sintomas, procurar a associação, né, que é muito importante descobrir e saber que quanto mais cedo a criança começar a ter uma intervenção, ou mais cedo ela buscar ajuda, a família é melhor. E também, já nem era aqui para eu falar, mas já aproveito e já chamo aqui, quem quiser ajudar a associação de maneira voluntária, trabalhando, ajudando, sentando uma bundinha no chão, atendendo as crianças, a associação está aberta para isso. Né? Eles estão vendendo camiseta, caneca também para gerar recurso financeiro. A camiseta a gente está fazendo tipo uma doação. Existe a camiseta e a caneca. Eu até esqueci de trazer aqui, deixei lá no camarim. Aí, então é assim, o valor da camiseta é R$70, né? Você doa R$70 e recebe a camiseta, tá? E a caneca R$50. E você recebe a caneca, a gente, né, doa a caneca. Então, é uma doação mútua. Que e legal. aí a gente também tem o bazar, que a gente recebe doações e que a gente vende, assim, preço bem em conta, sabe? Bem simbólico mesmo. Só para ajudar, assim, nos nossos custos, né? No nosso custo fixo. Como água, luz, internet, né? Ajuda também no aluguel. Então, é isso.
Então, quem quiser conhecer também o nosso bazar, está à disposição. Todos os dias de manhã eu estou lá, né? No sábado também, que tem atendimento, o bazar está aberto. Se vocês quiserem conhecer, para contribuir com a gente, sejam bem-vindos. Muito bom você falar, porque às vezes a pessoa não tem ninguém assim, não tem para procurar, não tem como colaborar com valores, né? Com dinheiro, mas pode oferecer mão de obra voluntária, não é? Muito bom mesmo. E aí, você de casa também pode colaborar. Eu vou pedir para a equipe colocar aqui na tela o telefone ou o WhatsApp da associação se tiver, o Instagram também. Qual é o Instagram deles? O Instagram é Associação Sonhar para Alcançar. Eu achei lindo esse nome, porque a gente, de qualquer forma, seja autista ou não, a gente tem que sonhar para alcançar. A gente visualiza, a gente imagina para alcançar. Um dia eu sonhei estar aqui e agora estou aqui, né? E com vocês aqui fica muito mais lindo. Eu queria só fazer uma observação, voltando um pouquinho. Você comentou que não queria aceitar o diagnóstico, não queria aceitar o laudo. Esse processo de acompanhamento até fechar um diagnóstico demora? Demora. No caso específico dele, do Benjamin, demorou um pouco mais porque ele tem a hiperlexia, né, que é a familiaridade com os códigos, letra, números. Ele aprende muito rápido. E formas geométricas. Ele consegue codificar desde os 2 anos essa leitura. Não que ele tenha um entendimento cognitivo, intelectual, propriamente dito, daquilo que ele está falando ou que ele está reproduzindo. Mas desde os 2 anos que nós já acompanhávamos esse tratamento voltado para a hiperlexia, né? E depois foram surgindo algumas outras questões, porque trabalhar com o intelecto afasta, né, a criança da ludicidade, né? Então, o foco dele é muito mais nas questões adultas, nas questões dos códigos, do que propriamente dito na questão das atividades infantis, né, da ludicidade. Então, esse processo foi um pouco mais árduo em função disso, né? Então, o que mascarou um pouco mais, né? Então, a família achava tudo muito bonito, né? É bonito, uma criança pequena, é fofo, mas eu não conseguia enxergar acho que a gente não quer o aceitar diagnóstico, também, né? Mas como? Como que o Benjamin é autista? Porque quando nós não temos o conhecimento, nós pensamos que o autismo é somente aquela criança que precisa de um nível de suporte. Muito maior, de um nível de suporte maior, né? Fala-se do autismo leve ou severo, mas não existe autismo leve e severo. Existem aqueles autistas que precisam de um nível de suporte 3, de um nível de suporte 2 e de um nível de suporte 1. E aqueles que são diagnosticados com o nível de suporte 3, se fazem um acompanhamento multidisciplinar com as terapias ocupacionais, com a ciência ABA, eles conseguem evoluir e regredir esse nível de suporte. E aí facilita a convivência com outras pessoas e o desenvolvimento, né, então, na são características que somente um profissional capacitado consegue diagnosticar. O Benjamin tem a familiaridade com a hiperlexia, enquanto tem outras crianças que já têm a dislexia, tem outros que já são não verbais. Que é isso? Vamos explicar para quem está em casa essas palavras. Eu também estou aprendendo, doutora, se quiser me auxiliar também. A dislexia é a criança que não consegue desenvolver o aprendizado intelectual. Né? Então, assim, existem essas características. Não é que ele consegue codificar, né, as letras, os números e as formas geométricas, que ele vai conseguir ter um desenvolvimento comportamental. Então, tarefas simples e diárias do dia a dia, eu tenho que acompanhar. Como um banho. Às vezes, ele entra no chuveiro, só entra no chuveiro e sai. E aí, a gente tem que estar trabalhando essas questões comportamentais, né? Então, mas tem criança que nem entra no chuveiro. Brincadeiras à parte. Não, eu entendo, é muito sério e é importante que você de casa, de repente, tem um filho que acha que está dando um trabalho além da conta e que a criança é difícil, pode ser que ela necessite de um cuidado especial. E a função dessas mães, dessas mulheres aqui, é
trazer esse alerta também, que você se identifique talvez, né, com esse chamado, com esse tipo de família e com o acolhimento que elas estão oferecendo aqui. O nosso tempo é curtinho, está finalizando, o bate-papo é tão gostoso, eu estou aprendendo muito também. E para finalizar aqui, deixa eu perguntar mais uma coisa. A gente fala de campanhas, né? O Abril Azul, o programa vai ao ar na última semana agora de abril, né? Finalizando então esse mês dedicado, né, ao autismo. Isso muda alguma coisa na prática para vocês? Olha, fala-se muito em fazer essas campanhas específicas, né, pontuais. Mas o mês de conscientização, para uns é taxativo, mas para nós não é. É todo mês, é todo dia. É todo né? dia. Mas todo é importante porque em algum momento vai ser extraída alguma informação, em algum momento vai despertar isso nos empresários, em algum momento vai despertar isso nas autoridades. Sim. Né? Então, e ainda que seja algumas pessoas que possam para likes, ainda que seja para likes, mas vai estar chegando em outra demanda, né? Vai estar ampliando essa demanda. Né? Então, eu penso que toda forma de divulgação, toda forma de informação é válida. Né? E mês que vem nós temos o mês da diversidade, né? Então é contínuo. Né? Então nós temos um trabalho contínuo. E a associação, esse mês, no dia 2, né, nós fizemos um bate-papo. Uma roda de conversa, recepcionamos as mães, fizemos um café da manhã e falamos sobre a importância, né, dessa conscientização, a importância da família se engajar como um todo, né, a importância também dos nossos representantes que são eleitos através da nossa votação. E nós tivemos alguns representantes nos visitando no dia da inauguração. Tivemos também o secretário de Inclusão, o Andrico, que ele é deficiente auditivo. Então, nós temos uma pessoa que também já vivencia isso nessa Secretaria de Inclusão. Né? Então, quanto mais portas forem abertas, quanto mais informação, quanto mais divulgado for, mais as pessoas também conseguem acolher, entender e desenvolver essa empatia. Eu acho que os cartórios podem continuar fazendo isso, até intensificar um pouco mais. Fica aqui o meu compromisso, meu cartório está à disposição para poder ajudar. E, apesar de já estar finalizando o período de imposto de renda, eu vou direcionar, até é bom falar para você aí de casa, que você sabe que do seu imposto de renda você pode direcionar para instituições sem fins lucrativos, né? Eu não lembro o percentual de cor, eu vou ligar para a minha contadora e você pode fazer o mesmo, porque a gente vai pagar de qualquer jeito. Eu já paguei no meu Carnê-Leão, você vai ter o recolhimento aí também, e você pode direcionar um percentual do tributo que iria para o governo federal para instituições. Tá? Não vou citar aqui percentual para não me equivocar, mas eu sei que é possível. A instituição estando regulamentada pode receber, não é isso? 3%? Aí, ó, já me atualizei. Até 3%. Até 3% do meu imposto de renda? Isso, de aí. Até 3%. Então, quando eu vou pagar o imposto de renda, eu acho ruim. Eu acho muito, né? 27,5% é uma paulada, né? Então, 3% desses 27,5% será destinada à instituição Sonhar para Alcançar, tá bom? Obrigada. E eu espero que meus colegas tabeliães, registradores, advogados, colegas aqui da doutora Maiara Rosa também façam isso. Nós já somos obrigados mesmo a recolher o tributo e passa batido todo ano, o tributo vai, eu não destino para ninguém. Mas é por falta de conscientização e desse lembrete no momento oportuno, né? Então, querem finalizar? Algum abraço para alguém? O pessoal de casa, eu sei que a presidente está em luto, um abraço para ela, meus sentimentos, por isso ela não pôde estar aqui, mas está muito bem representada. Muito obrigada por terem vindo. E nosso programa vai ao ar toda sexta-feira às 19 horas na Rede TV Cidade Verde e tem reprise também, sim, domingo às 16 e também na quarta-feira às 22 horas, tá bom? Então, eu só queria agradecer a oportunidade, né, que vocês estão nos dando para falar sobre a associação, para poder as pessoas conhecerem mais e ter a oportunidade também de ajudar-nos financeiramente também. Se fosse possível a gente divulgar o Pix, né, para poder... Ah, ótimo. Sim, vou né? pedir para colocar aqui então o Pix da associação
para facilitar durante a nossa entrevista aqui para quem quiser fazer a doação. Então é isso. Eu também quero agradecer a todos os profissionais, voluntários, né, que se despende aí um pouquinho do seu tempo, né, para somar conosco lá na associação. E tem muitos profissionais que atuam durante o sábado, a tarde inteira. Então, nós sabemos que durante a semana já atenderam os consultórios, né, e durante o sábado estão ali conosco, também nos ajudando, não só fisicamente, mas financeiramente também nós estamos tendo esse apoio de alguns profissionais. E fica aqui, né, mais uma vez o meu pedido, né, para aqueles que quiserem nos ajudar como voluntários, né, trabalhando conosco. Não tem recursos, mas consegue ir uma vez na semana, 2 vezes na semana, ou de repente um acompanhamento no home office também, porque o nosso atendimento ele é somente por agendamento. Como nós não temos profissionais o suficiente, nós não temos salas também o suficiente. Por enquanto, né? Sim, por enquanto, né? Por enquanto. Sim, vai então, crescer. Quando a gente põe o pé, Deus põe o chão. Sim, amém? Isso é verdade. Então, gente, obrigada. Um beijo para vocês. Olha lá, lindo vocês, ó. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.